Olá, meu nome é Diógenes, sou professor de Física e hoje a gente vai ver sobre um fenômeno óptico chamado refração da luz. Então, eu vou começar falando de refração com um exemplo que a gente normalmente vê no dia a dia e a gente vai entender através desse conceito chamado refração. Então, imagine, você tem um copo com água, então você tem água dentro do copo e esse copo, você coloca dentro dele uma colher, por exemplo, uma colher de metal. E aí você observa logo o seguinte: parte da colher, a parte do cabo da colher, que fica para fora da água, fica no ar, e o resto desse objeto fica para dentro da água. Então você percebe logo na imagem desse sistema um certo desvio. Por exemplo, o cabo da colher fica um pouco desviado lateralmente em relação ao resto da colher. Então esse pequeno desvio na imagem, aqui na superfície de separação entre o ar e a água, é devido à refração da luz. Mas como assim? É porque a luz ela tem velocidade diferente dentro da água e fora da água, no ar no caso. Tudo bem? Para falar de refração, a gente precisa falar também de uma constante, na verdade, que a gente vai chamar de índice de refração. Na verdade, o índice de refração é uma grandeza que mede a relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio em questão. Por exemplo, a velocidade da luz na água. Tudo bem? Então a gente vai definir esse tal índice de refração, uma grandeza que mede a relação entre a velocidade da luz no vácuo e no meio, através do N, é a letra N. Tudo bem? Então N é o índice de refração. Esse N, chamado índice de refração. E para você calcular, por exemplo, é só dividir a velocidade da luz no vácuo. Essa aqui é a velocidade da luz no vácuo. E aqui é a velocidade dessa radiação no meio em questão. Então, fazendo essa razão, você tem um índice de refração. E o que acontece com relação ao índice de refração do ar e da água, que é o nosso caso, o nosso experimento? Então, você tem o ar. Normalmente, você considera, apesar de ser o índice de refração do ar não ser exatamente o valor 1, a gente considera que seja 1, aproximadamente igual a 1. Então, o índice de refração do ar é aproximadamente igual a 1. Para efeito de cálculo, a gente usa 1. E o índice de refração do meio 2, que no caso aqui é a água, ele é maior. Por quê? Porque esse tal índice de refração, essa razão entre velocidades, ela é maior quanto maior for a densidade do meio. Então ela obedece a esse aumento da densidade. Quando a densidade aumenta desse mesmo meio, o índice de refração tende a aumentar. E é interessante que no nosso caso, o índice de refração da água, que é o N2, o meio 2, ele é maior que o índice de refração do ar. E a gente pode entender aqui na fórmula por que esse valor ser maior que o outro vai implicar na velocidade da luz, quando ela atravessa, por exemplo, do ar para a água. Por exemplo, se a gente pegar a fórmula, velocidade da luz no vácuo, velocidade da luz no meio em questão. O índice de refração da água é maior que do ar porque na água, esse valor, a velocidade tende a diminuir. Do ar para a água, a velocidade diminui. Como a velocidade da luz C é constante, então se esse valor, se a velocidade dessa radiação diminui nesse meio que é a água, então essa quantidade aqui tende a aumentar. Ou seja, você está dividindo um valor muito grande, constante, por um valor que está diminuindo, que diminuiu. Então o índice de refração aumenta. Tudo bem? Então, quando a luz diminui sua velocidade, essa radiação diminui sua velocidade, a tendência é o índice de refração aumentar, porque você vai dividir algo grande com um valor que é pequeno. Então, esse é o que acontece. A velocidade da luz aqui na água diminui. Primeira coisa que vai mudar é a velocidade, ela é diferente, ela varia, pode aumentar ou diminuir. O comprimento de onda também. O comprimento de onda varia proporcionalmente à velocidade. Mas por que o comprimento de onda varia com a velocidade? Como a radiação, a luz, é uma onda eletromagnética, então a gente pode usar essa fórmula aqui da ondulatória. Velocidade é o comprimento vezes a frequência. Como a frequência é constante, deixar aqui, constante, a frequência não muda. Quando a velocidade aumenta ou diminui, o comprimento de onda tem que aumentar ou diminuir.
para que essa igualdade permaneça constante, né? Para que a velocidade permaneça constante a essa quantidade aqui, comprimento de onda vezes frequência. Então, mantendo a frequência constante, a velocidade aumenta proporcionalmente ao comprimento de onda, tudo bem? Então isso é importante lembrar. O comprimento de onda muda, a velocidade muda, mas a frequência permanece constante. Isso na refração da luz, ok? Tudo bem, agora a gente vai para falar um pouco sobre duas leis importantes sobre a refração da luz. Do mesmo jeito que a gente tem leis, a primeira e a segunda lei da reflexão da luz, né, quando a luz bate na superfície e volta para o meio de origem, na refração a gente também tem duas leis importantes. Então aqui eu tenho um exemplo de refração, né, um esquema. Você tem um raio incidente, aqui novamente um raio incidente. Você tem um ângulo de incidência da refração. Esse ângulo é sempre medido em relação à reta normal, uma reta imaginária, tudo bem? E você tem um ângulo de refração, quando a luz atravessa completamente do meio 1, do meio número 1, para o meio número 2. Por exemplo, pode ser o ar, pode ser a água, tudo bem? E aí, quando a luz atravessa de um meio para outro, isso a gente chama de refração, a velocidade vai mudar, o comprimento de onda vai mudar, mas a frequência dessa radiação continua a mesma. Então, se isso aqui é uma cor, né, a cor vermelha tem uma frequência, uma determinada frequência, essa frequência da cor vermelha continua a mesma, porque essa radiação, se ela for vermelha, continuará vermelha. Então, a frequência dessa radiação não vai mudar. E aí você tem esse esquema aqui da refração. E aí, a primeira lei importante é o seguinte: o raio incidente, o raio refratado, né, quando ele atravessa o meio, e a reta normal são coplanares. É exatamente igual à primeira lei da reflexão, né, entre que essas quantidades, né, são coplanares, pertencem ao mesmo plano. Então a gente poderia traçar um plano aqui, né, e desenhar essa figura, porque esses componentes estão no mesmo plano, tá? Isso aqui é o plano. Isso é importante. E a segunda lei da refração é que é o seguinte: na verdade, essa lei é chamada de lei de Snell ou Snell-Descartes, tudo bem? Então, lei de Snell-Descartes, ela diz o seguinte, que a razão entre os senos do ângulo de incidência e o seno, a razão, e o seno do ângulo de refração é proporcional às velocidades desses meios. Ou seja, o seno do ângulo de incidência pelo seno do ângulo de refração é igual, né, a V1 sobre V2, ou seja, a velocidade do meio 1 pela velocidade do meio 2. Isso é importante também lembrar que é o seguinte: como eu falei que a velocidade muda e proporcional a essa mudança de velocidade, o comprimento de onda muda, então você pode escrever isso aqui aumentando essa igualdade dessa forma, né? Jogando a fórmula da ondulatória, você chega a essa conclusão, já que a frequência é constante. Então, isso aqui é verdadeiro. E aí, daqui, é comum a gente escrever essa lei de Snell, Descartes, dessa maneira, tudo bem? Porque a gente pode voltar para a fórmula do índice de refração, substituir aqui também, e aí encontrar que, e aqui eu posso memorizar, o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência, o índice de refração vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Então, isso aqui é sempre verdadeiro para a refração da luz. E essa é a lei de Snell-Descartes, ok? Só para a gente falar um pouco mais sobre o índice de refração, esse N1 e N2, independente do N1 ser maior que o N2, por exemplo, no nosso exemplo, a água tem um índice de refração maior, porque a velocidade diminui na água, portanto seu índice de refração é maior. Esse índice de refração sendo maior, a gente diz que a água tem uma refringência maior. Então, a refringência da água é maior que a refringência do ar, porque o seu índice de refração é maior, tudo bem? Então, a gente diz que a gente pode escrever, por exemplo, como observação, considerando que a água tem índice de refração maior que do ar, a gente diz que no meio 2 ele é mais refringente, esse seria o termo, ok? A água é mais refringente que
que o ar. Tudo bem. Aí, com isso, a gente pode resolver um exercício. Esse exercício está na lista de exercícios. Vou deixar o link dessa lista para vocês em PDF. E esse exercício é o número 15, que fala sobre refração. Então a pergunta aqui é: qual o valor do ângulo de refração do meio 2? Então você tem aqui o índice de refração no meio 2. Você tem o ângulo de incidência, né, o I. Aqui é o I. E você tem o índice de refração no meio 1, no caso aqui é o ar. Ele quer saber o ângulo de refração. Vamos usar a fórmula de Snell-Descartes que a gente aprendeu e vamos calcular isso aqui. Esse esquema aqui de um meio 1, meio 2 e uma superfície de separação chama-se dióptro, né? No caso aqui é um dióptro plano. Então você tem aqui o dióptro, assim, dióptro plano. Quando você tem esse esquema aqui, a superfície é plana, tá? Então, você tem uma fronteira regular entre o ar, por exemplo, e a água. Então, você tem um dióptro plano. É uma fronteira regular. E você pode ter um dióptro, aqui é um, você pode ter um dióptro, que seria esse sistema, com dois meios, né, e uma fronteira regular. E você pode ter um dióptro esférico também. Esférico seria assim, por exemplo, né, N1, N2, seria um dióptro esférico, tudo bem? Então, com o tempo a gente vai falar um pouco mais sobre alguns tipos de dióptro, tudo bem? Agora vamos fazer o exercício. Esse exercício, número 15, diz assim: eu quero saber o ângulo de refração, então eu vou pegar a lei de Snell, vou pegar aqui N1, seno do ângulo de incidência, seno do ângulo de incidência, o ângulo de incidência é 45 graus, N2, eu tenho N2 vezes o seno do ângulo de refração. Substituindo os valores na lei de Snell, o índice de refração no meio 1 é 1, seno de 45 graus é o ângulo de incidência, o índice de refração no meio 2 é raiz de 2 vezes o seno do ângulo de refração. Muito bem, 145 na tabela é raiz de 2 sobre 2, né? Sabendo que seno de 45 graus na tabela de senos e cossenos é raiz de 2 sobre 2, tudo bem? A gente substituindo aqui, uma vez esse valor, esse daí mesmo, então vai ficar seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, substituindo. Aqui é a raiz de 2, repete, seno de R. Vou cortar esse raiz de 2 por raiz de 2, dos dois lados. Então o seno de R vai ficar, que é o ângulo de refração, 1 sobre 2. Então se você olhar na tabela, qual o ângulo cujo seno dá meio? Então se você olhar na tabela, é o seno de 30 graus, cujo seno dá meio. Então, esse ângulo aqui deve ter 30 graus, que o seno dá meio. Então, resposta, R igual a 30 graus. Então, o ângulo de refração do meio 2 é 30 graus, porque o seno de 30 dá meio. Tudo bem? Então, respondemos a questão. Seguindo, vamos fazer outro exercício de refração também. Então, nesse segundo exercício sobre refração, esse aqui ele é o exercício 1 porque ele não está na lista, eu copiei para vocês aqui, tá bom? Eu tenho um esquema de uma refração do ar, a radiação passando do ar para o cristal, um outro meio, cristal. Então aqui você tem o seguinte: um raio luminoso monocromático, né, de uma frequência só, de uma só frequência, monocromático, tem uma só cor, por exemplo, um raio luminoso que tem uma frequência somente, que se propaga no ar n igual a 1, ou seja, o índice de refração do ar dá para você, índice de refração do ar é igual a 1, atinge a superfície de um bloco de cristal, o cristal seria o outro meio, o ar é o primeiro meio, o cristal seria o segundo meio, sofrendo refração. Então, quando esse raio luminoso atinge o cristal vindo do ar, né, ele sofre refração. Considerando que a velocidade do ar, né, quer dizer, a velocidade dessa radiação no ar é VAr, a velocidade da radiação no ar, vou chamar de VAr. Ele quer saber a velocidade da luz, né, dessa radiação no cristal. Então, qual é a velocidade da luz? Vou chamar de V cristal. Qual será essa velocidade aqui?
Para calcular essa velocidade no cristal, eu preciso saber primeiro, o índice de refração do cristal. O índice de refração, que é esse N, né? Que é a relação entre a velocidade da luz no vácuo e no meio em questão. Então eu tenho que saber primeiro esse N aqui. E aplicar em seguida a lei de Snell, Descartes. Então vamos calcular primeiro o índice de refração do cristal. Vou chamar assim. Eu tenho duas questões, né? Duas variáveis para calcular. Para calcular a velocidade, eu preciso primeiro o índice de refração do cristal. Eu vou aplicar a lei de Snell Descartes, né? Aqui são os dados da questão, né? Deixa aqui. Vou aplicar primeiro a lei de Snell, que é N1, seno do ângulo de incidência, N2, meio 2, seno do ângulo de refração. Uma coisa importante para poder substituir os valores nessa fórmula da lei de Snell é o seguinte: o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração. Mas quem é esses dois ângulos? Né? Quem são esses dois ângulos? Esses dois ângulos são, por exemplo, aqui esse 30 não é o ângulo de incidência. Né? O ângulo de incidência fica aqui, ó. É o ângulo do raio incidente em relação à reta normal. Então o ângulo de incidência está bem aqui. E o que ele me deu foi o comprimento dele. Então o ângulo de incidência, na verdade, é o que falta para 90 graus. Tudo bem? Aqui são complementares, né? Então se aqui é 30, falta quanto para 90 graus? 60. Então o ângulo de incidência é 60 graus. Tudo bem? E o ângulo de refração não é esse valor dado na figura, né? Então é interessante prestar atenção, porque aí você pode substituir direto esse valor, mas esse valor não é o ângulo de refração. O ângulo de refração está aqui, ó. É o ângulo que a reta, o raio refratado faz com a normal. Então aqui o ângulo de refração está aqui, ó. Então se aqui é 60, para completar 90 aqui tem 30. Então o ângulo de refração é 30 graus. Tudo bem? E aí eu vou deixar logo o seno e o seno, na verdade o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração aqui do lado, que a gente vai usar. O seno de 60 vai precisar, que é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30, que a gente já conhece, é meio. Aqui tabelado, né? Então agora a gente pode substituir. Então olha, o índice de refração do meio 1 é o A, vale 1, vezes o seno do ângulo de incidência, que o ângulo de incidência é 60, então vai ficar seno de 60. O índice de refração do meio 2, que é o cristal, eu não sei, né? A gente vai calcular, vezes o seno do ângulo de refração. O ângulo de refração é 30 graus, então vai ficar seno de 30 graus. Mas esse seno de 60 e o seno de 30 eu já tenho os valores aqui, né, tabelados. Só substituir, então vai ficar seno de 60, raiz de 3 sobre 2, vezes o índice de refração do cristal, repete, vou calcular. Seno de 30 é meio, então eu tenho essa equação. A partir da lei de Snell Descartes, eu posso cortar esse denominador, 2 com 2. Então o índice de refração do cristal, finalmente, é igual, né, cortando 2 com 2, o índice de refração do cristal é raiz de 3. Esse é o índice de refração do cristal. Então, como eu havia falado, para calcular o que ele quer, que é a velocidade da luz no cristal, para calcular a velocidade eu preciso do índice de refração. E agora eu tenho o índice de refração, tudo bem? Então, calculado o índice de refração do cristal, que é raiz de 3, agora eu posso usar uma relação que eu tinha falado na definição de refração da luz, que estava bem aqui, ó. Essa relação aqui, né, a gente pode escrever que seno do ângulo de incidência pelo seno do ângulo de refração é igual a velocidade do meio 1, velocidade do meio 2. Aqui é o A, aqui é o cristal. Eu posso usar também a relação entre os comprimentos de onda. Se você substituir o índice de refração, aqui, né, essa fórmula, o índice de refração é C sobre V, tirando o valor de V aqui nessa equação, V é igual a C sobre N. Então, substituindo aqui, você vai ter C sobre N1 e C sobre N2, substituindo V
em função do índice de refração. Tudo bem? E aí, dividindo esse aqui por esse, você vai pegar o primeiro e inverte o segundo, então vai ficar N2 sobre N1. Portanto, eu posso usar essa relação aqui, porque eu quero calcular a velocidade no cristal, que é o meio 2. Mas eu tenho um índice de refração, então eu posso usar essa relação. A relação entre as velocidades e o índice de refração, que é invertido, né? Velocidade no meio 1, velocidade no meio 2, índice de refração no meio 2, índice de refração no meio 1. Essa relação é importante que eu posso usar nesse caso. Ok? Eu vou só apagar esse pedaço aqui. Lembrando que o índice de refração do cristal é raiz de 3. Vamos deixar aqui. Índice de refração do cristal é raiz de 3. Vamos substituir aqui, ó. Velocidade do meio 1 é a velocidade do ar. Velocidade do meio 2 é a velocidade do cristal. Substituindo os meios 1 e 2. Índice de refração do cristal, N2, é raiz de 3. E o índice de refração do ar, eu já tenho, que é o N1, vale 1. Então, substituindo aqui, tirando o valor da velocidade do cristal, a gente fica cruzando, dá velocidade do ar por raiz de 3. A velocidade do cristal multiplica em cima e embaixo pela raiz de 3. E aí você vai ter raiz de 3 sobre 3, que é a velocidade, vezes a velocidade do ar. Ou seja, a velocidade no cristal é a raiz de 3 sobre 3 vezes a velocidade do ar. A raiz de 3 sobre 3 dá aproximadamente isso aqui. Vou deixar aqui anotado. Dá 0,57 da velocidade dessa radiação no ar. Tá? Dividindo raiz de 3 por 3 dá aproximadamente 0,57.